Ele permanece fiel, diz a palavra do Senhor, ainda que nós sejamos infiéis em algumas coisas, Ele permanece fiel. A tua fidelidade é grande, grandes coisas o Senhor tem feito pelas nossas vidas, pelas suas fidelidades e pelas suas misericórdias, que tem sido a causa constantemente de nós não sermos consumidos. Na terça-feira a gente refletia aqui na ADEF sobre a palavra lá de Mateus 5, que fala das bem-aventuranças, e ali fala: bem-aventurados misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. O nosso olhar não é o olhar de Deus. Se nós olhássemos como o Senhor olha para todas as situações, certamente seríamos um pouquinho mais misericordiosos, né? E o Senhor, Ele teve empatia, a maior empatia, o maior exemplo de empatia pelas nossas vidas foi o exemplo do Senhor Jesus, daquilo que Ele fez pelas nossas vidas. Se você não sabe o que é empatia, olha para Jesus. Jesus, Ele se identificou com os seus pecados. Jesus, Ele se identificou com as suas aflições. Jesus, Ele se identificou com as suas tribulações. E Ele pagou um alto preço por causa das nossas vidas, por causa das suas misericórdias. O Senhor, Ele teve empatia para com as nossas vidas. Às vezes a gente fica tentando explicar aquilo que o Senhor já explicou na palavra dele, né? Mas para a gente poder entender um pouquinho mais a respeito de empatia, empatia é se identificar com a situação do outro, se identificar com as tribulações, se identificar com os problemas, se identificar com as emoções do outro. Isso é empatia, é se colocar no lugar do outro, é se identificar com a situação do seu irmão, ou se identificar com a situação pelo qual o outro está passando. Nós podemos dar um exemplo aqui de identificação da mãe, né? A mãe, quando ela ouve, né? Ela está ali, ela está com o seu bebezinho, e quando ela ouve um choro, o que a mãe faz? Ela se identifica com aquele choro e se identifica com as emoções do bebê para saber se ele está com fome, para saber se ele está com dor, para saber se precisa trocar uma fralda. A mãe, ela sabe disso? Ela sabe, por quê? Porque ela se identifica com o bebê, ela se coloca no lugar do bebê para poder entender o que esse bebê quer. Agora, esse bebê, ele sabe se identificar com a mãe, ele sabe ser empático com a mãe? Nos primeiros meses, não. No momento em que ele nasce, nos primeiros meses, não. Mas com o passar do tempo, ele vai aprendendo a ser empático com a mãe também. Ele passa a não chorar mais a noite inteira como ele chorava, não é? Então, a empatia a gente adquire desde a nossa pequenez, desde a nossa infância, né? Entender o que é empatia? Eu estou falando o que é empatia para a gente poder entender essa palavra do Senhor, isso que Deus tem para nós nessa manhã. E eu, para entender o que o Senhor quer falar, né, com a igreja, eu preciso me colocar no seu lugar aqui, ó, e ser empático com você. Me colocar no seu lugar e falar para Deus: Deus, o que é que a igreja necessita? O que é que o meu irmão está precisando nessa manhã? Ou aquele que nos assiste, o que é que ele está precisando nessa manhã? Que palavra que ele precisa nessa manhã? Isso é ser empático também, porque não adianta nada eu vir aqui com uma palavra que não tem nada a ver com aquilo que é a sua necessidade, que você precisa aprender para poder caminhar na parte da tarde, ou caminhar no dia de amanhã, ou caminhar durante a semana. Já pensou? Você vem aqui com a esperança de se alimentar, de comer um bifão, né? Comer carne, e aí eu venho aqui e te apresento o ovo. O que Deus tem para você nessa manhã é carne.
É carne para te sustentar, proteína para te sustentar. Não que o ovo seja ruim, né? O ovo é melhor que carne às vezes, né? Às vezes não, é melhor. Mas só para você entender um pouquinho, que você está esperando uma situação, você está esperando carne, eu apresento legumes para você, vai, né? É bom, mas não tem tanta proteína quanto o ovo e a carne, né? É bom, mas o conjunto das coisas, né? Vai sair daqui com legumes, com carne, com fibra, com tudo aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? E com carbo também. Romanos 12, aí você vai entender a palavra de Deus, o que é ser empático, o que é se colocar no lugar do outro. Muitas vezes a gente julga as pessoas, né? Porque nós não sabemos nos colocar no lugar da outra pessoa. Olha para o seu irmão e fala: você está se sentindo forte? Então se coloque no lugar do mais fraco. Então se coloque no lugar do mais fraco, né? O Senhor, porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente se depara com uma situação difícil do outro, nós não queremos nem ouvir. Nós não queremos nem ouvir. E ser empático vou ouvir e entender o que é que está acontecendo com esse outro. Vou tentar me colocar no lugar dele, para entender o que ele está passando, né? E aí você vai ver aqui no decorrer da palavra, para nós nos alegrarmos, né, nos alegrarmos com os que se alegram, chorar com os que estão chorando, né? Uma pessoa vem chorando e colocando para você uma situação tão difícil e você vai dar risada, né? Não tem como. Ser empático que ouve. Se não derramar as lágrimas, pelo menos ouve com seriedade a dor do outro, aquilo que o outro está passando. É isso que o Senhor quer falar com a gente nessa manhã. Está falando comigo aqui, falou comigo aqui, primeiro antes de falar com você. Os misericordiosos, amado, esse alcançará misericórdia. Muitas vezes nós pedimos misericórdia da parte de Deus para com a nossa vida, mas nós não temos misericórdia para com a vida do outro. Amém? Então, no livro de Romanos 12, a partir do verso 9, a gente vai discorrer bastante a palavra aqui, para isso ficar bem impregnado, bem guardado aí no seu coração, em nome de Jesus. Durante toda a semana você vai estar lembrando, empatia. Quando vierem conversar com você, quando você passar por alguma situação e aí a outra pessoa vem falar com você, você vai lembrar, empatia. Você entendeu o que é empatia? Você entendeu? Pergunta aí para o seu irmão, você entendeu, amado? Fala para ele assim: Deus vai falar muito com você nessa semana sobre empatia, amado. Deus vai falar muito com você. A hora que você vê as mensagens lá chegando no seu celular, a hora que você ouvir uma ligação, a hora que você se deparar com a pessoa, quando você se deparar com o seu cônjuge, né? Abrindo uma aspas aí, na sexta-feira nós vamos ter uma reunião com os casais. Eu passei aí individualmente um convite para vocês. Me confirmem, por favor, na sexta-feira, às 16h. E os solteiros, o que é que tem para os solteiros? Aguarde aí que a irmã Dani vai falar com você para você vir ajudar a gente aqui. Amém? Amém? Você também é especial. Seja empático, solteiros. Você que está solteiros, viúvos, né? Sejam empáticos para com os casais e venha nos ajudar. Amém? Isso é empatia. É se colocar, né? Uma necessidade. Espera aí, deixa eu entender essa necessidade. Eu quero trabalhar. Conta comigo. Igual a minha sogra falou. Eu posso ir? Pode trabalhar, pode ajudar lá sim, com certeza, né? Aí, ó, já tem uma candidata. É candidata mesmo? Vai pensar. O que ela falou? Ela foi empática agora? Ixi, todo mundo falou que não.
Ali está a promotora ou a defensora? Ela foi empática. Foi empática porque ela já se colocou antes, né? Vamos entender isso e pela fé ela estará aqui em nome de Jesus. O amor, no final dessa palavra, ela não, eu quero, pastor. 12, verso 9. O amor, ele deve ser de qualquer jeito? O amor, ele deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Aí ele diz aí, ó, dediquem-se. Quando ele diz aqui, ó, dediquem-se uns aos outros, isso tem a ver com empatia? Tudo a ver, né? Dediquem-se uns aos outros, Beth, como? Com amor fraternal. O que é amor fraternal? Com amor de irmão. Isso é amor fraternal. E ele fala assim, ó, dediquem-se. Quando ele fala para você assim, dediquem-se uns aos outros, ele está falando para nós o quê? Ó, dedicar-se é o quê? É investir tempo. Dedicar-se é investir tempo. Está sobrando tempo para você durante o dia? Corrido, né, a semana. Mas ele está falando aqui, ó, dediquem-se uns aos outros. Está corrido? Ué, mas separa. Não é possível que não dê para você separar um tempinho para você se dedicar ao seu irmão, para você se dedicar à pessoa que está necessitada nesse momento. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Aí ele diz assim, ó, prefiram dar honra a você mesmo, não é isso? Não? Prefiram dar honra a quem? Quem quer ser honrado aqui? Eu quero, todo mundo quer ser honrado, né? A gente quer ser honrado. Mas ele está falando o quê? Prefiram dar honra a quem? Ao outro. É melhor que você receba a honra do outro, não honrar-se a si mesmo. Como que você vai honrar-se a si mesmo? Não há como você se honrar. Eu me honro porque eu vim aqui, eu estou trazendo a palavra nessa manhã, e toda glória seja a mim. E vocês, toda honra, nada disso, né? Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. O que é ser fervoroso no espírito? O que é ser fervoroso no espírito? O que é se dedicar a uma causa com fervor? Com intensidade. Aí, questione-se você mesmo. Como é que você está buscando ao Senhor? Porque o versículo fala assim, ó, sejam fervorosos no Espírito. Ser fervoroso no Espírito é você acordar e dormir buscando ao Senhor. Isso é ser fervoroso. É você estar se dedicando ao Senhor continuamente, constantemente. Isso é ser fervoroso no Espírito. Sirvam ao Senhor. Aí o verso de número 12 diz assim, ó, alegrem-se como? Na esperança. Aí na tribulação, quando você estiver passando por tribulação, ele fala para você ser o quê? Paciente. Está passando por tribulação em alguma situação? Eu creio que cada um daqui, de nós, passa por alguma tribulação em alguma situação. Alguma situação você passa. Aí você está passando por tribulação, o Senhor está falando assim, ó, seja paciente. Aí ele fala logo em seguida o que, ó? Persevera como? Na oração. O que é perseverar em oração? Lembra que nós falamos antes do Espírito, sejam fervorosos?
ser fervoroso no espírito, ser perseverante na oração, ter a nossa mente sempre presa, cativa ao Senhor, porque se a minha mente estiver em todo o tempo cativa e presa no Senhor, certamente eu vou errar muito menos. A minha carne, eu preciso subjugar ela ao meu espírito, para que venha prevalecer somente o espírito. Tem como prevalecer só o espírito? Tem como? Eu digo que tem como você prevalecer somente no espírito. Se você viver em espírito. Se nós vivermos constantemente em espírito, as nossas ações serão todas pelo espírito. Eu não vou nem pensar mal do outro. O Senhor, Ele diz lá no Sermão do Monte, no Mateus 5, Ele fala para a gente ser o quê? Puro de coração. Para nós sermos como uma criança. Nós vemos as situações e alguma má intenção já toma conta da nossa mente. Nós somos prontos a julgar. Rápido. Não, ele fez isso, então é por causa disso. Sempre, né? Onde que eu parei aqui? Para perseverar na oração, né? Aí o 13 diz assim, ó: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pergunta aí para o seu irmão, você tem ajudado alguém? Porque aqui está falando para você compartilhar o que você tem com os irmãos. Compartilhar o que você tem com os irmãos. Agora ele fala o quê? O que ele está falando aqui? Compartilhem nas suas necessidades. Filé mignon é necessidade? Não é. Oi? É bom. Se estiver sobrando lá, traz um pouquinho para mim. Né? Uma tilápia, é bom, né? Está falando para compartilhar o quê? Com as necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Recebam, né, as pessoas em sua casa. Aí tem uma situação que... Por que o Senhor me tocou forte nessa palavra? Porque eu vejo que tem muitos irmãos, muitas pessoas perdendo a paciência rapidamente, entrando em situações embaraçadoras. E aí ele fala aqui, ó, esse verso de número 14, ele fala assim, ó: abençoem aqueles que te perseguem. Traz aí na sua mente pessoas que você acha que te perseguiu. Trouxe. Aí o Senhor está falando para você aqui, ó: abençoa aquele que está te xingando, aquele que está falando mal de você. Abençoa. É de Deus isso aqui? Mas isso, a nossa carne quer ouvir isso? Ai, dá na minha cara para ver se eu não dou na sua. Não é assim que a gente pensa? A gente toma uma, ou numa discussão, a gente nunca, né? A Simone tem dito. Não registra isso não, irmão. Não registra isso não, senão vai ficar contra mim aí. Mas tá tudo bem. Então, até a minha esposa, ela fala, né? Ultimamente eu tenho falado demais. Nossa, você está falando muito ultimamente, né? Porque a gente sempre quer se justificar e a gente não quer ouvir. Ainda que a gente tenha razão, o Senhor disse que é melhor ouvir, não é? É melhor ouvir do que falar. E às vezes a gente fala demais, amados. A gente não está batendo com a mão, mas a gente está batendo com palavras. Muito pior. A gente está fazendo com que o outro fique com raiva.
rancoroso, mau. E aí a gente, de repente, está brigando e daqui a pouco está falando do amor de Deus para outra pessoa. Ou está maldizendo dentro de casa, brigando com o cônjuge, daqui a pouco atende um irmãozinho da igreja, ou atende uma qualquer outra pessoa. Ô irmão, está tudo bem, tudo em paz. Irmão, a gente precisa definir o que é que nós somos. Nós somos pequenos cristos. Nós estamos imitando a conduta de Cristo aqui nessa terra. E como tal, nós devemos seguir aquilo que Jesus seguiu e ordenou que seguíssemos também. Deixou como exemplo. Ordenou não, deixou aqui como exemplo para a gente poder seguir, porque se eu e você seguirmos e fazermos aquilo que Jesus fez, amado, acho que rapidamente o Senhor vai nos arrebatar e levar para a glória. Porque aí nós estaremos prontos. Então abençoem aqueles que te perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Aquele maldito, inverte. Aquele bendito, inverte. Porque se nós abençoarmos aquele que está nos perseguindo, nós vamos amontoar um braseiro na cabeça daquela pessoa e ele não vai aguentar mais. E ele não vai te perseguir mais. Verso 15. Alegrem-se. Isso é identificação pura. Isso é empatia pura. Esse verso aqui, o verso de número 15. Olha lá. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. O outro está morrendo de dor do seu lado e você está contando piada, chorando, cantando. Eu tenho um defeito, isso é defeito, de ficar, de tudo, qualquer palavrinha que me remete a um louvor, eu começo a cantar o louvor, né? E eu sou assim, era assim com a Simone, né? Então, às vezes a gente discutia sobre alguma situação, acabava de discutir e para mim estava resolvida a situação. Discutiu, resolveu a situação, beleza, passou, né? Está resolvido, para mim está resolvido, para o Daniel está resolvido. Isso não quer dizer que a outra parte está resolvida. Você se resolveu, beleza. Aí de repente eu ouvi uma palavra e já começava a cantar. E aí eu estava cantando, enquanto a outra pessoa está ali ainda digerindo a situação. Aí eu estou fazendo mal ou estou fazendo bem para essa pessoa? Estou fazendo um mal terrível. Por quê? Porque a pessoa ainda está digerindo a situação, acabou, porque a gente varia de personalidades. Tem pessoas que rapidamente já se resolveu, pronto, acabou, passa, vai para frente, está tudo certo. Outros não, outros precisam pensar sobre a situação, refletir, o que é que aconteceu, não, machucou, e às vezes precisa conversar um pouquinho mais. E eu tinha esse defeito, ainda vigio, em algumas coisas canto por dentro, fico segurando, por dentro fico segurando, por quê? Porque eu sei que fazia mal. Mas isso foi conversado, foi resolvido. Então, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. A pessoa está chorando, chora junto com ele. Abraça, seja empático. Isso é empatia. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam. Tem pessoas que fazem diferença um do outro. De nível social, dinheiro. Tem gente que faz isso dentro da igreja? Tem gente que faz isso. Aquela pessoa não é bom, mas tem. E a gente precisa conversar sobre isso. Porque assim, você fala assim, eu não tenho problema nenhum, eu aceito de boa.
Mas você vai na casa daquela pessoa que é mais humilde que você? Você se relaciona com ela? Você lembra dela? Porque o Senhor está falando aqui, ó, estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Se você acha que você é uma posição superior, estejam dispostos a associar-se. E amados, quem tem a receber o melhor dessa associação é você mesmo. Como é bom estar com aquele que é humilde. Como é bom. A gente precisa estar disposto a comer junto com o irmão, a participar junto com o irmão ali. Ele vai oferecer alguma coisa, beleza, mas se ele não tem o que oferecer, chega lá com alguma coisa. Não, eu vim aqui para almoçar com você. Pensa que benção, irmão. Isso é maravilhoso. Ou passa na padaria, né, leva alguma coisa, enfim. Delícia. Não é gostoso? Eu gosto disso. Eu prefiro. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal. Me fez o mal, me bateu na face, bateu de um lado, vai tomar, certo? É assim que o Senhor está ensinando aqui? É ensinamento para a nossa vida, né, Ianca? O que Deus está falando aqui, ó? Não sejam sábios aos seus próprios, não retribuam a ninguém mal por mal. Ele te fez mal, você tem que fazer o bem para ele. O Senhor está falando, você tem que fazer não. Está falando, é legal, é bom que você faça o bem, porque você representa Cristo na terra. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Porque muitas vezes, pode ser que aos seus olhos esteja correta uma situação, mas em sua grande parte não é o que os outros estão pensando. Ou dentro da sua casa não é o que os outros estão pensando. Aí ele está falando aqui, ó, procurem fazer o que é reto aos olhos de todos. Aí ele grita aqui, ó. Ele grita, ele fala assim, ó, façam todo o possível, né, Ana? Façam todo o possível para viver em paz com todos. Não é com um e com o outro. Ele está falando assim, ó, façam todo o possível para viver em paz com todos. Faça o possível para viver em paz com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu colega na empresa, com aquele que você sabe que está te lançando pedra. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se. Ele vai ver o que ele vai ganhar. Fez para mim, fez para Deus. Deus é meu juiz e o Senhor ele vai fulminar aquela vida. Já ouviu oração assim? Eu já ouvi. As pessoas que creem somente na lei no Antigo Testamento, a oração dela é essa. Senhor, o Senhor sabe o que aquela pessoa fez para mim, vai lá e mata aquela pessoa, acaba com ela. A oração dele é desse jeito. E aí não sabe, agora nós não estamos na lei, nós estamos na graça. E estando na graça do Senhor Jesus, nós vamos fazer o que Cristo fez. Seguir o exemplo do nosso mestre. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Nem falar porque o Senhor é misericordioso. É melhor que você abençoe e que você fale para aquela vida ser salva ou para ela queimar no inferno. A gente está pregando salvação, libertação. E a gente não faz escolha para quem que a gente vai pregar libertação, para quem que a gente vai pregar salvação. Não. É para o tarado, é para o ladrão,
é para prostituta, para o prostituto, é para todos. Pregar salvação para todos. Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu irmão tiver fome, se ele tiver fome, aquele que está pedindo no farol e chega com uma placa lá falando que está com fome, o que você faz? Muitos de nós julgamos. Por quê? A gente fala o quê? Ele está com fome. Está com fome de droga. Não é isso que a gente fala? É para beber. Mas você sabe se realmente é uma coisa ou outra? Nós não sabemos. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Aqui está falando o inimigo. Não está falando o próximo. Não está falando o irmão. Está falando da pessoa que te fez mal. A pessoa que te fez mal, o parente que te fez mal, o esposo que te fez mal, a esposa que te fez mal, o filho que não te tratou legal. Está falando o quê? Você vê, está com fome, recebe ele bem, faz um banquete. Está falando aqui, faz um banquete. Como Deus é lindo, né? Porque, a pessoa é sua inimiga. Aí você está lá, encontra a pessoa no restaurante, no bar lá que foi almoçar. Você olha a pessoa, o cara te fez mal, é do serviço. Você terminou de almoçar, passa lá no caixa, aquele camarada lá, tá pago o almoço dele, está aqui. Pensa. Como que essa pessoa vai chegar diante de você? Cai, desmorona todas as barreiras. Ou dentro de casa, né? Teve uma situação, um problema entre os cônjuges, entre os filhos. Prepara a melhor refeição que ele ama. Como que vai ser a situação? Não tem como ter briga, tem? Se a gente ouvir as instruções do Senhor. Dá para ficar o dia inteiro falando sobre isso, né? Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Aí ele diz o que aqui, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Pessoa queimar. Que coisa é essa? Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Romanos 13, o verso do 8 ao 14. Não devam nada a ninguém, a não ser o quê? O amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste. Qual? Ame o seu próximo como a si mesmo. Aquele que ama o próximo não vai cobiçar o homem ou a esposa do próximo, certo? Isso está na lei? Está na lei. Aquele que ama o próximo não vai roubar. Aquele que ama o próximo não vai adulterar. Por quê? Porque você ama a pessoa que está ali do seu lado. Se você ama, então se resume nesse mandamento. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Chegou a hora de nós despertarmos do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A salvação está mais próxima agora do que quando nós aceitamos Jesus. É isso que ele está falando. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado, amados. Olha que ele fala aqui, deixemos de lado
as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Deixamos de lado as coisas do mal e nos revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos. Ao seu comportamento, Deus falando para você e para mim aqui, ó. Comportemo-nos com... O que é comportar-se decentemente? Se eu tivesse aqui pregando para você sem camisa, o que seria? Legal? Agora, se eu estiver pregando sem camisa na praia, depende o ambiente em que estamos, né? Porque se eu estou na praia, está todo mundo sem camisa. E eu não posso falar de Jesus quando eu estou sem camisa? Entende? Aí a gente tem que tomar cuidado para não ser religioso. Porque às vezes fala, não, eu estou pelado, eu vou falar com Deus. Deus não ouve. Deus ouve quando você está pelado? Está nu, totalmente nu, por fora e por dentro, né? Mas é melhor que esteja nu. Às vezes a pessoa está vestida externamente, né? E vestida também internamente. E aí quando a gente chega diante de Deus, a gente precisa estar nu diante de Deus. Tirar todas as roupas diante do Senhor, se é que você está me entendendo. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias. O que é orgias? Tudo relacionado à sensualidade, a sexo. É sensual? São coisas sensuais? É para sensualizar alguém? É para sensualizar o momento em que eu estou ali? Aí o Senhor está te ensinando aqui um comportamento, que você deve comportar-se decentemente. Porque se for para chamar a atenção de alguém, já entra no ponto de orgia. Aí você quer agradar quem? Quer agradar a Deus, o outro ou a si mesmo? É isso que está falando aqui. À luz do dia, não em orgias, bebedeiras, porque às vezes orgia a gente já traz a cena, né? De pessoas peladas já se interagindo ali, a gente traz isso na nossa mente. Também é. Mas para chegar nesse momento, houve um início. E como que é o início? Através dos comportamentos. Porque através dos nossos comportamentos, eu manifesto aquilo que eu quero. O que é que eu quero? Que verso que eu parei? Isso. Orgias. Aí ele está falando aqui, ó, bebedeira. Como que eu chego na bebedeira? Bebendo, certo? A irmã falou aqui, bebendo, tá certo. Mas eu inicio como? A bebedeira. Como que eu inicio? Para ter bebedeira. Eu inicio com um gole. Eu inicio com um gole. E aí, posso chegar ou não, né? Lá no final. Não em imoralidade sexual, depravação, não em desavença, em inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Romanos 15, do 1 ao 6. Vamos continuar aqui, Deus falando aí e ensinando as nossas vidas, ensinando a gente como caminhar nessa terra, amado. A gente precisa disso, eu preciso disso. Amém? Deus está falando com você aí? Amém. Falou com alguma coisa que te trouxe um pouquinho de desconforto? Ninguém ficou, todo mundo ficou confortável com essa palavra até agora? Tem alguém que ficou confortável? Levanta a mão. Não, para mim está tudo bem, porque está tudo legal. Que bom.
Aí ele está falando aqui, ó, e Deus continua falando aqui com as nossas vidas. Ele está falando assim, ó, nós que somos fortes. Quem se considera forte aí? Forte no Senhor, né? Somos fortes no Senhor? Amém? No Senhor, porque é o Senhor que vai à frente. Amém? Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos... Aponta o seu dedão para o seu irmão aí. Entendeu essa? Olha o Leonel apontando os dois dedos. Se está se escondendo aí, irmã? É. Repete comigo, eu sou forte. Agora, repete comigo, eu sou forte. Agora, traz na sua mente aquele que é fraco, que está caindo toda hora. Trouxe? Agora, repete comigo, eu sou forte. Aí ele diz assim, ó. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Coisa linda. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de construí-lo. A fim de construí-lo. A fim de edificá-lo. Você vai colocando tijolinho, vai edificando, vai chegar uma hora que ele vai ficar forte. Nós conseguimos fazer isso com a nossa vontade, com o desejo da carne? Não. É pelo Espírito, amado. Por isso a gente precisa andar em Espírito, viver em Espírito, porque senão nós não conseguimos. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança, quem concede perseverança? Deus. O Deus que concede perseverança, quem concede ânimo? Deus. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de comunhão, unidade, entrosamento, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração, para que como um só povo, uma só comunhão, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 6, o verso de número 12, estamos acabando. O pessoal da ADEF pode até tirar esse versículo daí, que vocês sabem, né? Mas não vou fazer isso com vocês, não. Hoje não. Lembra, hein, pastora? Me lembra. Nós somos maldosos. Uau! Vocês verão o que nós vamos fazer, né, pastor? Pois a nossa luta é contra os irmãos. A nossa luta não. É simples. A gente ouve esse versículo inúmeras vezes, né? Tem a ver com empatia isso? Totalmente. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, não é contra os nossos irmãos. Não é contra. Você está vendo que a pessoa está questionando e não está entendendo, e está se justificando, e está caindo, cai, levanta. O que você tem que fazer? Primeiro, se identificar com a pessoa.
procurar colocar-se no lugar da pessoa. Por que caiu? Está sentindo dor? Por que está sentindo dor? Por que chegou nessa situação? Se colocar no lugar e dar a mão. Não, vamos levantar. Eu estou entendendo o que você está passando. Eu estou entendendo essa situação. Já não foi uma, não foi duas. Eu estou entendendo. Levanta. Porque a sua luta não é contra pessoas. E você se considera forte? Nós acabamos de ler também na palavra. Se você se considera forte, você precisa ajudar aquele que está fraco no momento. Porque um dia aquele que está fraco está sendo edificado, ajudado por você, sendo construído por você, e lá na frente ele vai estar forte para poder te ajudar ou para poder ajudar outra pessoa. Amém? A sua luta não é contra pessoas. Porque quem vem para matar, roubar e destruir? O diabo e os seus anjos. Eles sim vêm para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida, e vida abundante, amados. Vida abundante. Olha lá, ó. Mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta é contra o mal e não contra a pessoa. Nós não temos inimigos seres humanos. Nós temos um inimigo que tem vários anjos. E claro, ele usa pessoas, sim. Mas a sua luta é contra o que está por trás e não contra. Amém? Versinho para encerrar aqui. 1 Coríntios 13, o verso de número 13. Todo mundo conhece esse verso, né? O que diz aí? Assim permanece agora os três. Quem que permanece? A fé. Você tem fé? Pergunta para o seu irmão, você tem fé? Pergunta para ele, você tem esperança? Você tem amor? Agora pergunta para ele, você sabe qual que vai prevalecer aí? Mais que fé, mais que esperança, mais que tudo, é o amor. Amém? Se a gente entender empatia, entender o que o Senhor Jesus fez pela nossa vida e o que nós devemos fazer para com as outras vidas, vai ser muito mais fácil perdoar. E para perdoar, é necessário a gente ter empatia pelo outro. Sabia? Se você não tiver empatia, não se colocar no lugar do outro, você não consegue liberar aquela pessoa no mundo espiritual. E você acaba ficando preso também. Porque você não perdoou. Né? A falta de perdão, as ofensas, né? Você foi ofendido e você está carregando aquele peso. Quando você perdoa, né? Mas é necessário que você se identifique com a situação, se identifique com o outro, entenda o que o outro está passando, até para poder liberar perdão. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. É isso. Tem alguém no nosso meio que não recebeu Jesus ainda como Salvador? Não, todos já receberam. E no nosso meio tem alguém que estava afastado do Senhor ou caiu e quer retornar para os caminhos do Senhor. No seu pensamento aí você se acha distante do Senhor, né? Você que nos assiste também, se você não aceitou Cristo, se você não aceitou o Senhor Jesus, receba Ele como Salvador pessoal da sua vida e a sua vida não será mais a mesma no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor por essa palavra, por esse culto. Vocês separaram algum louvor? Acho que a gente pode colocar aquele no final, aqui esse louvor, teu amor por mim. Amém? Em nome de Jesus. Papai querido, Deus santo, Deus bendito e eterno,
a sua palavra, Senhor amado, nesta manhã, mexeu, Senhor amado, com as nossas vidas, mexeu, Senhor amado, com alguns irmãos nossos, sim, um mais que o outro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra, Senhor, possa ficar gravada no nosso coração, oh Deus, que possa estar registrada no nosso espírito, porque nós vamos precisar, Deus, nessa semana dessa palavra, Senhor, porque quantas situações, Senhor, as pessoas estão passando aí fora, e nós precisamos ter uma palavra de conforto, uma palavra amiga, uma palavra de paz, Senhor, e nessa manhã nós recebemos de Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, coloca ousadia, Senhor amado, no Espírito, em cada irmão meu que aqui se encontra, Senhor, para divulgar, Senhor amado, nos 4 cantos da terra, Senhor, o seu amor, Deus, o seu amor como é bom, Senhor, ah Deus, como é bom estar na sua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, nós pedimos a Ti, Senhor, Pai, e nessa tarde, Senhor, que nós possamos ser abençoados também por Ti, Senhor, que possamos gravar, Senhor, essa palavra e levar para os nossos parentes, para os nossos amigos, Senhor, porque tem pessoas, Senhor, precisando, carecendo, Senhor amado, desse amor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, que no dia de amanhã, Senhor amado, nós possamos continuar refletindo, Deus, naquilo que o Senhor falou conosco hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Erga suas mãos aos céus, o irmão vai colocar o louvor ali, só para a gente se cumprimentar, amém? E não esqueça, a DEF terça-feira, na sexta-feira de feriado para os casais aí, reunião aí com os casais às 4 horas da tarde, amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam gravados em nossos corações de hoje para todos sempre. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus.